Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 8 de setembro de 2011, quinta-feira. O verbete é o de número 2048. Ele tem 6 páginas, 52 logias e 21 máximas. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 14 máximos. Agora, o tema é o binômio expectativa-recompensa. A especialidade é autoconscienciometrologia. Quem redigiu o verbete e trabalhou muito com esse tema foi a nossa professora Eliana, que está ali muito bem assessorada e pronta para receber as saraivadas de questões de vocês. Tá certo? Definição. O binômio expectativa-recompensa é a atitude de, homem ou mulher, esperar retorno, retribuição, recompensa, reconhecimento, prêmio, proveito ou pagamento ao realizar tarefas pró-evolutivas, sendo influenciada pelo sistema de crenças pessoais anacrônicas. O holopenseiro pessoal da crença, o holopenseiro pessoal da santificação, o penseiro carregado no 100, a expectativa do resultado satisfatório em forma de recompensa, o comportamento de pedir para obter, o hábito de orar na expectativa de ser atendido, a compra de indulgências, a crença sobrepairando o raciocínio crítico, o psicossoma na condição de paracorpo dos desejos, os contágios energéticos bloqueadores, a melancolia intrafísica, melim, prenunciando a melancolia extrafísica, melex. Eu li só uma parte, aí, um terço do texto. Agora, na argumentologia tem uma tabela onde se fala sobre as 9 áreas, ressaltando contrapontos entre posturas regressivas, que é a expectativa, a recompensa, e posturas evolutivas, a prospectiva, a realização, evidenciadas em função do nível evolutivo de cada consciência, quanto ao binômio expectativa-recompensa. Na taxologia tem 15 reações emocionais patológicas resultantes do binômio expectativa-recompensa. Na remissologia, nós destacamos dos 15 verbetes, autocura, elogio controvertível, parapercepção patológica, santificação e vício da formação cultural. Frase enfática. A superação do binômio expectativa-recompensa pode ser obtida através do alto esforço permanente para reciclagens sinceras, objetivando a condição de mini-peça interassistencial lúcida. Você mantém a expectativa de ser recompensado na interassistência? Precisa ser elogiado e reconhecido por outrem para manter-se motivado na jornada evolutiva? Agora, questionamento. O senhor, quando é o momento certo de dar uma banana, quando é o momento certo de dar uma banana técnica para alguém ou em quais situações? É a hora que a pessoa pode apresentar uma ideia, com intenção ou sem intenção, com autoconsciência ou inconscientemente, que queira julgar a gente no buraco ou no mata-burro. Aí a gente dá uma banana, a gente esnoba. É uma coisa que aquilo já está superado para você. E a pessoa, às vezes, está insistindo em alguma coisa que não vale a pena. A verbetógrafa. A maioria da população mundial ainda vive presa às suas crenças pessoais anacrônicas, principalmente de cunho religioso, que faz com que busquem retribuições, retornos, pagamentos ao que fazem sem sair da zona de conforto que solapa seus nascentes esforços assistenciais. Como mudar este quadro? Como fazer reeducação consciencial em nível global? Bom, mastigar a questão do paradigma consciencial, ela é praticamente impossível. A gente pode observar que dentro dessa questão da reeducação de posturas íntimas,
as pessoas que realmente conseguem chegar e alcançar e estão predispostas a isso é uma pequena minoria da grande massa, da grande população. Então seria, mais uma expectativa, seria também uma ilusão, uma fantasia, achar que a gente vai conseguir conquistar a reeducação dentro e diante do paradigma consciencial da grande população. A gente nota que existem patamares evolutivos e cada um está dentro da sua condição evolutiva, do seu patamar evolutivo. E as pessoas mais abertas, as pessoas que estão realmente predispostas a se auto-reeducar, é essa pequena minoria. E essas que vão alcançar, buscando realmente essa postura de reeducação, a condição de entendimento mais sério e de real libertação desses processos anacrônicos impostos pela questão cultural, religiosa, e que, né, normalmente acaba pegando mais a questão do psicossoma, a questão das emoções das pessoas. A verbetógrafa poderia entrar em maiores detalhes na tabelologia, página 5, o item 4, criatividade, especificamente quanto à estética mental somática, e também ao item 7, a síndrome do oráculo. Bom, na questão aqui da criatividade, a gente observa que, naturalmente, a gente vem de grande parte das pessoas, né, não generalizo, vem de processos mais artísticos, dentro da dança, das artes de todos os gêneros, música, os espetáculos circenses e tudo isso. E essa questão, geralmente, as pessoas que fazem parte desse tipo de vínculo, elas esperam alguma coisa. E esse alguma coisa, geralmente, é a aceitação da sua plateia, né? E isso, no caso, se a gente for parar para observar, a gente precisa, de certa forma, de reeducar as posturas do psicossoma para que a gente possa iniciar a mental somatização do entendimento dessa sensibilidade maior, para que a gente realmente consiga ter, dentro de todo o processo de conteúdo, também a apresentação, também a forma. Quando a gente fala de forma mental somática aqui, é uma harmonia na apresentação de um conteúdo. Isso pode ser apresentado nas mais diversas situações, em processos arquitetônicos, no próprio corpo da pessoa, no contexto daquilo que ela faz, daquilo que ela escreve, de como ela aborda aquilo que ela tem para expressar. Então, quando a gente fala de sensibilidade harmônica, né, e estética mental somática, nada mais é do que o arrojo dessa sensibilidade maior sendo materializada, concretizada de maneira harmônica. No item 12 da taxologia, como a procrastinação entra como reação emocional no binômio expectativa-recompensa. Se a consciência almeja alguma recompensa, por que procrastinaria? Pois é, quando a gente tem a expectativa, quando a gente tem esse tipo de postura íntima, ela normalmente, naturalmente, ela não é discernida. O simples fato da gente ter expectativa diante de qualquer tipo de situação, a gente está esperando que aconteça alguma coisa. E se a gente não tem uma determinação, se a gente não tem um procedimento lógico, um planejamento na nossa ação, a tendência é a gente se frustrar. E quando a gente se frustra, a gente tende a frear as nossas ações. Então, eu penso que essa procrastinação, ela advém de algumas tentativas frustradas, onde a postura da pessoa acaba se tornando inadequada. Ela acaba pensando em obter um resultado, ela não consegue obter, e a procrastinação advém daí. Ela fica com receios de ousar, ela fica com receios de ter mais ousadia para poder sobrepairar essa postura. Na página 02, ciclologia, apreensão de realidades através do ciclo olhar, observar, analisar, interpretar, deduzir, concluir. Poderia aprofundar o conceito? Vai no capricho, que esse aí é meu amigo de Valinhos, o tal que manda carreta para mim. Estou sempre lembrando quando ele fala. É ele, a Cris Nievas, tem alguns aqui que eu sempre falo quando são eles. Apreensão de realidades através do ciclo olhar, observar,
analisar e interpretar. A gente está trazendo aqui a questão mental somática. A gente está colocando aqui os atributos mentais somáticos na análise dos fatos, ou na análise de qualquer percepção, de qualquer sinalética parapsíquica pessoal, de qualquer sensibilidade maior que a gente obtenha, ou mesmo que não seja o próprio processo do parapsiquismo. A gente está procurando trabalhar de uma maneira, dentro do paradigma consciencial, onde a mental somática sobrepaire qualquer tipo de ilusão ou qualquer tipo de observação atravessada, onde a pessoa não tenha a leitura correta daquela informação obtida, seja ela de uma experiência vivenciada por ela, ou seja, experiência vivenciada por outras pessoas. O importante é que ela tenha o senso crítico de refletir mediante aquilo que ela está realmente observando. Esse Jorge de Valinhos da Carreta é um rapaz, ele tem 24 anos. É fora de série, eu estou rezando. Quando ele chegar aqui a próxima vez, eu vou mudar o nome dele para francês. Então fica Jorge Torrezão. Que é a mesma coisa, só que tem que em francês. Agora, na tertúlia de ontem, notei que mencionou Nostradamus, em resposta à pergunta de um teletertuliano sobre a importância do trabalho, que eu imagino ser um dos mais famosos parapsíquicos da Idade Média. O senhor mencionou o mantra que o salvou de uma situação difícil no plano extrafísico e a previsão da conscienciologia nas centúrias. Assistindo a outra tertúlia, notei que falou sobre uma visita à casa de um amigo seu no Rio de Janeiro, ocasião em que ele falava também ao senhor sobre as centúrias com exatidão admirável de um estudioso do tema. A forma como mencionou a conversa com seu amigo, também a forma pelo qual respondeu o teletertuliano de ontem, me suscitou uma pergunta. A consciência que hoje ocupa a persona de Valdo Vieira teria um dia animado também a persona de Nostradamus? Não. A gente chega perto. Nós temos uma série de condições da minha vida que coincide com a vida dele. Agora, começa que ele era médico e ele fazia pesquisa desde muito cedo. Agora, ele também passou por inúmeras condições difíceis. Eu examinei demais várias biografias. A dele, eu mexi em tudo que eu pude, cisquei tudo que eu pude. Depois eu dei até um curso sobre esse assunto. Agora, há muitas coincidências de uma coisa e outra, mas eu não sou o Nostradamus. Entende? As coisas se parecem, tem demais. Eu fiz essa experiência uma vez e dei um curso sobre esse assunto, inclusive mostrando o caso dele, tem mais de 100 tópicos básicos da existência dele com a minha. Isso há 2 décadas. De lá para cá, muita coisa já aconteceu mais que ainda vem chancelar mais essa situação. Agora, vocês, ou você aí, o meu amigo, pode me considerar o seguinte, eu sou da equipe do Nostradamus. Isso é outra coisa. Que ele é uma pessoa mais ou menos lúcida sobre um monte de coisa. Ele foi muito perseguido sem ter razão de ser, igual eu, mas em vidas anteriores, muito anterior a essa. Agora, outra coisa, o mantra que eu tenho é muito antigo, muito antes dele. Mas o que é interessante é que ele usa o mantra indiretamente nas centúrias dele, sem saber da existência do meu mantra. Veja só como é que é. Mas o meu mantra está lá, porque o mantra é constituído de, vamos dizer, termos de mais de uma linguagem, mais de um idioma. E o Nostradamus, ele gostava demais disso. Quer dizer, uma coisa que nós temos em comum é o processo da lexicologia. Ele tinha isso em alto nível e não fez dicionário nenhum, igual eu. Eu agora que estou entrando, já fiz vocabulário, mas dicionário não. Então, isso faz parte do serviço. Agora, eu sou da equipe dele, em algumas coisas nós já fizemos junto, com um monte de gente junto com ele. Isso é verdade. Agora, a partir disso, eu queria dizer uma coisa para vocês. O povo diz que há pessoas com energias conscienciais tão negativas que são capazes de secar a pimenteira. A pimenteira, ela seca. E o pior, seca a cachoeira. Então, o que se passa? Esses não fazem despacho nas cachoeiras. Porque se ele for lá, ele seca a cachoeira. Vocês estão entendendo bem? Existem dessas pessoas. Por isso que a gente tem que estudar muito o processo de energia.
Agora, eu queria chamar a atenção para vocês que hoje nós temos, além do Abraham Lincoln, que já está aqui há alguns dias, foi trocado aqui e chegou o Bertrand Russell. Esse homem era fora de série, ele viveu quase um século. E outra coisa, tinha vamos dizer, uma energia fora de série. Estudou muito matemática e filosofia. Tem todos os livros básicos dele, inclusive em português, lá na Holoteca. Eu li isso tudo desde que era menino, rapazinho, fui seguindo as coisas da vida dele. Agora, vale a pena pensar nesse homem, tá? Ele é fora de série. Agora, gente, eu queria que vocês dessem umas palmadas hoje com uma pessoa que não está completando 17 anos, não. É outra coisa, não é aniversário, mas que pela primeira vez apareceu aqui. Você sabe que eu tenho duas irmãs que me ajudam muito. São as irmãs Aracaque. Agora, hoje apareceu o irmão dela. Está aqui. É o irmão das duas que está aí. A gente não precisa falar que se parecem uns com os outros, né? Mas, olha, é uma satisfação receber você aqui. A casa é sua. Eu acho que a Cristina já está mostrando tudo aí para ele, né? Depois, se ele se interessar por algum livro lá embaixo, dá uma mini biblioteca para ele. Vamos tratar bem o homem. Eu preciso tratar bem de você, porque essas duas trabalham conosco há mais de 2 décadas. São pé de boi aqui no trabalho. Todo mundo sabe disso. Tá certo? Você fica sabendo aí com calma. Você está em casa, tá bem? Mas agora eu entrego, então, a nossa Eliana, esqui antes, mas esqui depois também. Ela depende de quem é que acontece a situação. Tá certo? Quem é que está com o microfone aí para fazer as perguntas? Esse tema dela é muito importante, o binômio da expectativa. Recompensa. Eliane, anteriormente, acho que você não chegou a falar da síndrome do oráculo. Na página 8, você poderia explicar esse? Sim, obrigada. Realmente tinha pedido. Olha, síndrome do oráculo significa um tipo de anacronismo no processo do parapsiquismo da pessoa. Nós notamos que existem muitas pessoas, os próprios oráculos, as pítias, né, as pitonisas, as sibilas, e muitos médiums de centros espíritas que utilizam a questão do parapsiquismo de maneira anacrônica, de maneira assim, muitas vezes não cosmoética, aliás, na grande maioria das vezes não cosmoética, procurando sobrepairar a questão da fraternidade, da assistência que ele poderia estar fazendo com as percepções obtidas. Esse processo do anacronismo parapsíquico, ele acaba trazendo para a pessoa um tipo de condição de atuação das pessoas de maneira muito vaidosa. A pessoa, ela adquire um tipo de comportamento perante as outras, mas é um comportamento de sobrepairar com um certo poder. Eu tenho, eu sei, eu vejo, você não. Então, existe aí uma certa patologia na forma de exposição do próprio parapsiquismo. E quando a gente fala de parapsiquismo, dentro do processo da prospectiva realização, a gente está trazendo a cosmoética dentro das observações e da sensibilidade parapsíquica. Essa cosmoética, ela nos leva a ter comportamentos de um maior silêncio nas percepções que a gente obtém. E no momento em que a gente observa, percebe a realidade de outrem, é muito importante que a gente tenha aquilo que a gente denomina, né, de simancol, de uma certa sensibilidade para saber se é momento de falar, como eu vou falar, de que jeito eu vou falar, ou se precisa ser falado. Muitas vezes, no parapsiquismo, você pode trabalhar de maneira muito silenciosa, de maneira muito anônima, tal qual o trabalho da TENEPS nos propõe, né? E onde as pessoas nem precisam ficar sabendo exatamente aquilo que foi feito com elas, o trabalho que foi feito com elas, as energias, como elas foram trabalhadas de maneira a limpar, equilibrar o holochakra da outra pessoa. Ela nem precisa ficar sabendo. Então, assim, o que precisa, o que é importante, dentro dessa questão de parapsiquismo cosmoético, é a gente utilizar ele como uma ferramenta evolutiva e uma ferramenta realmente mega fraterna, onde a postura é sincera, de anonimato, de mini peça, de maximecanismo, onde ela consegue fazer o trabalho, ela sabe o que foi feito. E, na verdade, a vitória em si
está dentro dela, está dentro de quem percebe, está dentro de quem vê, está dentro de quem faz o trabalho. E ela não precisa ser exposta às outras pessoas, a menos que vá realmente ajudar a outra pessoa. Eu penso dessa forma. Eliane, a Beth, aqui Sim. em cima. Tudo bem? Tudo bem, Beth. Parabéns aí pelo verbete. Obrigada. Em fatologia, na quinta linha, no final da quinta linha, você poderia ampliar a convicção mística no lugar da persuasão mental somática. É um pouco o que você está falando, mas poderia ampliar um pouco mais, assim, na sua experiência? A convicção mística é aquela condição de crença, onde você tem uma percepção e você acredita nessa percepção piamente, veemente. No caso, muitas pessoas, quando eu estava falando do processo da síndrome do oráculo, né? A pessoa ela utiliza o parapsiquismo dela de maneira a querer se vangloriar, de forma muito vaidosa, querendo, no caso, expor que ela está tendo parapsiquismo. No nosso caso, nós não precisamos fazer isso. Dentro do paradigma consciencial, a gente nota que a persuasão, ou melhor, a autopersuasão mental somática, ela é imprescindível para o nosso trabalho. É ela que vai nos ajudar a ter essa postura de mini peça do maximecanismo. É ela que vai nos impulsionar a ter mais cientificidade nas observações. Então, quando a gente fala de autopersuasão mental somática, a gente está procurando colocar os atributos que são relevantes do espírito crítico, do discernimento, da postura científica, no lugar da crença, da fé, da cegueira de visão com relação ao que se percebe. Ok? Ok. Em seguida, também na fatologia, na 7ª linha, no final também, o satélite de líderes na obtenção de favores. Você poderia exemplificar? Sim. Aqui, vamos pegar um pouco do processo do esporte em si. A gente nota dentro do mundo do esporte que, assim, quando um jogador, né, por exemplo, o futebol, que é o que mais nós conhecemos aí, porque faz parte da cultura nacional. Um jogador, quando ele começa a ser bem sucedido, ele tem uma série de pessoas que começam a ficar mais atrás dele. Ou seja, pela glória, pela vitória, pelo pódio que ele conseguiu, que ele conquistou, ele é uma pessoa famosa. Tá? Ou seja, pelo dinheiro que ele tem. Então, os satélites de líderes, nesses casos, eu não estou dizendo que o jogador de futebol seja um líder, tá, pessoal? É mais para exemplificar essa questão. Eles acabam se unindo a essa pessoa de maneira a sugar, a drenar, a vampirizar essa pessoa. Então, se a gente levar assim para a questão também de um bom professor equilibrado, aquela pessoa que está buscando a desperticidade, que está realmente buscando a harmonização da sua psicosfera, notoriamente, olha, o que é o desperto, né? O desperto é aquela pessoa que é a mais assediada, portanto, ela não se desequilibra com as consciências que chegam próximo a ela. Mas a gente nota que nessa questão, a postura de quem se aproxima, ela ainda está buscando interesses secundários, ganhos secundários. Okay. Ela se aproxima porque ela vai se sentir bem, ela se aproxima porque ela vai ter algum tipo de repercussão, algum tipo de resultado mediante aquela aproximação. Então, a gente pode levar isso para os mais variados exemplos que a gente possa estar aí lembrando, que geralmente é isso que acaba acontecendo, né? Quando a pessoa tem um interesse secundário, ela se aproxima da outra para realmente vampirizar, seja questão financeira, seja questão afetiva, seja questão da própria harmonização dela. Os ganhos secundários também? Os ganhos secundários, de uma forma geral. Exatamente. Obrigada. Nada. Pois não. O último item da culturologia. A cultura da autopesquisa contrapondo a cultura do pagamento de promessas. Olha como é sério. A questão da nossa história, né? Se a gente for pensar na história da humanidade, a gente foi e recebeu a nossa educação diante da mesologia, do processo cultural, que sobrepairava em todas as épocas da história da humanidade. E nisso, muitas vezes, a religião, né, as informações religiosas, elas foram nos educando de maneira a gerarmos muita expectativa dentro da gente. A expectativa da salvação, a expectativa do reino dos céus, a expectativa de você pedir para você obter e você vai obter se você pedir. Entende? Então, assim, nessa questão do pagamento de promessas e de você querer alcançar uma meta, e para isso você tem que fazer algum tipo de autossacrifício, ela
ela é de maneira assim, inadequada, né? Para quem entende a questão hoje da autoexperimentação e da autopesquisa que a própria Conscienciologia nos propõe. A pessoa, quando ela passa a ter a cultura, ela vivencia, né? Ela tem a teática e a verbação do processo da cultura, da autopesquisa, ela não precisa de fazer promessa de nenhum tipo para ela poder alcançar e atingir as metas na qual ela se propõe. Aqui, ó, a cultura da autopesquisa contrapondo a cultura do pagamento de promessas. Quando a pessoa se pesquisa, quando ela se entende, quando ela vai fundo, né? Não fica na derme, ela vai lá no osso, como a gente brinca, né? Ela realmente, ela observa que o esforço, o autoesforço, é o que vale mais a pena ser vivido e ser realmente implementado no comportamento e nos hábitos dela. Ok? Sim, obrigada. Eu pensava justamente a diferenciação com a heteropesquisa da ciência convencional. Justamente. Você poderia falar da tabela, página 5, o 8º item, profissão? Olha, aqui a gente tem na postura da pessoa que tem a expectativa recompensa, que ela é uma postura patológica, né, nosográfica. A gente observa que assim, existe um reconhecimento do trabalho através das promoções e das benesses pessoais. Por exemplo, num processo de corporação. As pessoas, quando elas entram no processo profissional, até existe nos livros de administração, de organização administrativa, uma teoria que alguns estudiosos, por exemplo, um deles que eu estava vendo é o Vitor Vron, é um pesquisador argentino, ele propõe a teoria da expectativa-recompensa, que seria a condição da pessoa obter uma recompensa mediante o esforço que ela faz, mediante a atuação dela, seja ele uma promoção de cargo, um aumento de salário, uma mudança de setor, né? E isso, se a gente mantém esse padrão sempre, em todo local que a gente vai, em todo lugar que a gente trabalha, em todo local que a gente frequenta, isso cria um certo mau hábito. Não é que as pessoas não possam ter, né, essa questão dela ser recompensada mediante um esforço. Isso é até saudável, até certo ponto, desde que não gere ganhos secundários e interesses secundários para ela. Mas o simples fato de motivar a pessoa numa postura como essa, gera um mau hábito de que tudo que ela vai querer dali para frente vai precisar de uma recompensa, senão ela não faz, senão ela fica paralisada, senão ela procrastina, senão ela entra em uma série de situações emocionais que são deficitárias para ela. Agora, quando ela entra no processo de prospectiva, realização, que é a postura mais ética, ou melhor, mais cosmoética, ela observa que a profissão que ela exerce, ela é apenas um meio para alcançar a finalidade maior. Então, independente dela ser recompensada ou não, dela ter situações de promoção ou não, ela sabe que aquele trabalho que ela vai executar, aquele trabalho que ela vai realizar, que ela vai realmente se empenhar, aquilo é apenas um meio para ela conquistar essa finalidade maior. E eu percebo assim, que normalmente quando a gente entra nesse processo, existe uma tranquilidade íntima de você saber que aquela condição, ela está te dando subsídios, bagagem, ela está te dando experiências, que vai proporcionar um resultado até mais satisfatório, porque ele é planejado, ele é calculado, ele é cosmoético, ele tem uma finalidade que é de uma postura íntima mais saudável, mais cosmoética. Então, na postura de prospectiva realização, qualquer trabalho, qualquer profissão, desde que ela seja planejada, organizada, e que a gente tenha planos de ações racionais, mental somatizado, né, digerido e bem processado, isso não vai gerar expectativa na pessoa, se ela tem ou não uma promoção. Ela simplesmente vai fazer porque ela sabe que aquilo vai ser um meio apenas para ela alcançar a finalidade maior. Eliana. Bem, Neida. Aqui na página 2, bem no finalzinho, a numerologia, você podia comentar essa questão da expectativa recompensa dentro de cada item? Desculpa, Neida, por gentileza. Você pode comentar na numerologia a expectativa recompensa dentro dos 7 itens colocados aí? E numerologia, Neida? Não escuto. É numerologia. Sim. No finalzinho da 2ª página, né? Isso. Aqui, a expectativa recompensa das semipossessões patológicas, não, né? A expectativa recompensa do fanatismo que é o terrorista. Começa por aí. Ah, tá.
Expectativa recompensa do fanatismo. Tá, só um minutinho. Ah, tá no início, tá bom. Por exemplo, a gente vê, assim, com todo respeito, a questão das religiões, as mais diversas, porque cada um tem a liberdade de escolher aquilo que quer para poder evoluir. Mas vamos supor assim, no islamismo, nas religiões que são árabes, né? A gente nota que existe aquela expectativa de ganhar o reino dos céus ou o paraíso mediante uma ação que é completamente inadequada e para a gente é bem anacrônica, bem patológica. Que a pessoa acha que, por exemplo, se é um homem, que ele vai encontrar o paraíso com as 72 virgens e que ele vai ser feliz para sempre após, mediante uma ação que aparentemente, dentro da lavagem cerebral daquela proposta, seria o ganho do reino dos céus. Então, aí, nessa postura, a gente nota que muitos, né, no ato de aparente heroísmo, ele acaba se afundando no processo baratrosférico. O teoterrorismo, por exemplo, é toda uma condição cultural criada por essas facções, por essas seitas, por esses contextos que são mais complexos, defendendo o seu dogma, defendendo a sua posição de que eles são os melhores ou de que a outra é a melhor. E aí eles se unem dentro de atos aparentemente heróicos, né? E que, na verdade, eles são puramente baratrosféricos. Como não tem a visão multidimensional, tem uma visão mais curta da realidade, da multi-existencialidade, e não entendem também os processos das ações éticas, das ações bem intencionadas, eles acabam se desorganizando, se desorientando e entrando aí em situações bem crassas. A gente teve até agora vários programas essa semana com relação ao 11 de setembro dos Estados Unidos, né? Essa questão, e a gente vê que, assim, até hoje, muitas pessoas estão sofrendo consequências daquela atitude. Imagina esse processo de nó kármico que se manifesta diante da consciência com uma tamanha falta de visão, com uma tamanha falta de prospecção futura e real da evolução consciencial. Então, muitas vezes a pessoa vai ficar por milênios ali, tendo que se auto-redimir e fazer todo um trabalho de resgate das posturas íntimas, dos hábitos, para que ela possa engatinhar no princípio evolutivo. A gente vê que é isso, Neida. Sim. Na página 2, na parafatologia, na quarta linha, você fala os contágios energéticos bloqueadores. Como é que isso acontece? De que maneira você coloca no contexto do binômio? Olha, Paulo, a gente vê que é o seguinte, contágios energéticos bloqueadores. Quando a gente está assim, que nem na parte da fatologia que a gente estava colocando sobre os satélites e líderes, né? Quando a pessoa está com interesses secundários, quando ela se aproxima de outrem ou de outra pessoa, de qualquer situação que seja, qualquer contexto que seja, qualquer grupo que seja, com interesses secundários, a gente nota que a intencionalidade dela, ela já está um pouco espúria, está um pouco perturbada, está desequilibrada. E o simples fato de estar com má intenção ou intenções secundárias faz com que ela tenha bloqueios energéticos, faz com que ela tenha uma condição de não conseguir um movimento bioenergético holochacral mais intenso ou mais saudável. Eu coloquei mais pensando nessa questão, João Paulo. Obrigado. Eliana. Sim. Retomando aqui a pergunta anterior. Retomando a minha pergunta anterior, eu tinha pedido que tu comentasse todos os itens da numerologia, tá? Mas antes disso, eu quero uma outra coisa. Na hora que você falou sobre o primeiro item aí, você falou assim, com respeito a todas as religiões, porque cada um tem o direito de escolher o que quer para evoluir. Essa foi a fala inicial. A minha pergunta, retomando agora, é assim, ó. Você acha que as pessoas que escolhem a religião, nesse caso, o exemplo que tu deu do fanatismo até o terrorista, ela vai evoluir por aí? Não, Neida, não é isso, não. Desculpa se me expressei mal. No caso, aí a gente está direto a caminho da baratrosfera, né? A gente não está realmente tendo nenhum tipo de lucidez. A gente diz o seguinte, que assim, existe, tudo que existe, assim, eu penso dessa maneira, tá? Que tudo que existe no planeta hoje, na escola Terra, para que de alguma forma sirva aquela experimentação em si, para a pessoa
ampliar um pouquinho, de alguma forma, a experimentação dela e ela iniciar um processo de lucidez maior perante a evolução. Eu penso dessa forma. Só que o que acaba acontecendo é que muitas pessoas acabam na zona de conforto. Ela acaba ficando ali porque é mais fácil para ela. A zona de conforto, ela é mais tranquila para ela, não exige esforço, não requer esforço. Então, é mais nesse sentido, tá? Mas de forma alguma que a escolha, no caso, a gente sabe que as religiões, elas tendem a fazer lavagem cerebral, seja ela qualquer que for, porque tende sempre a trabalhar com a questão do princípio da salvação, né? Se você não obedecer aquele contexto todo, os 10 mandamentos e tudo mais, a pessoa ela não vai ter luz, ou seguir o caminho de uma pessoa só, ela não vai ter, né, o caminho da luz, ou o caminho da informação, ou o caminho da própria evolução. A gente sabe que a religião faz lavagem cerebral. O ideal é ela, no momento em que ela passou pela experiência, viu que aquilo já esgotou para ela o contexto do conhecimento oferecido por aquilo, é ela cair fora e seguir em frente. Isso seria o melhor. Ok. Você pode continuar, então, explicando os demais itens da enumerologia? Isso. Bom, vamos na segunda, então. A expectativa recompensa das semipossessões patológicas. Aqui, a gente pode pegar o caso da mediunização dos espíritas, né, seja ele, né, do Centro Espírita Mesa Branca, do Candomblé, dos umbandistas, até mesmo dessas religiões, das crentes, né, das crenças de várias situações evangélicas, que também são mediunizados e também falam através de consciências, né, e que são patológicas. As pessoas elas não têm lucidez, elas não estudam exatamente aquilo, né, e cria um tipo de anacronismo no parapsiquismo e quer sobrepairar a questão ali da informação perante ao grupo na qual ela pertence, como um esquema, como um sistema de poder, né, solapando muitas vezes a falta, né, no caso de respeito com a questão da evolução do outro. Então ela sobrepaira e ela tem uma posição de poder sobre a outra. Então isso seria semipossessões patológicas, no qual a consciência, que também é interessada nesse processo, porque ela também está num tipo de drenagem energética, ela também está num tipo de vampirização energética, então ela se posiciona de forma a todo mundo tem interesses secundários, ganhos secundários. E isso vira uma bola de neve, ela é patológica e cria uma série de restrições grupo-kármicas. Ok? Compreendido essa? Terceiro. Passamos para o seguinte. A expectativa recompensa das ilogicidades religiosas. Aqui, como eu estava colocando, né, a fé, a crença, né, normalmente a fé, ela é uma condição de uma esperança dentro da postura, do hábito da pessoa, ela é cega, ela não tem questionamento, ela acredita num dogma, ela segue aquele dogma, ela segue aquela visão, aquilo que disseram para ela, e ela vai acreditando. Geração pós geração, a gente vê que na nossa história da humanidade, poucas pessoas se interessam realmente em buscar a realidade da informação. Mas espera aí, quem disse? Quando disseram? Quem foi que escreveu sobre o assunto? De que forma escreveram sobre o assunto? Então a gente nota que nesse processo aqui, ó, ilogicidades religiosas. A pessoa adquire posturas, ela tem hábitos, comportamentos que estão ilógicos, respaldado de maneira ilógica. É respaldada num conhecimento de crença, no que disseram para ela, e não porque ela buscou informação. Tudo bem? O próximo. A expectativa recompensa da competitividade desportiva. Bom, aqui eu posso falar assim bastante de carteirinha também, porque no caso eu passei 25 anos dentro de um ginásio de ginástica. Então, eu vejo que, assim, na minha experiência, a competitividade desportista, você treina, você trabalha durante 4 anos, vamos supor, para chegar a uma Olimpíada. Né, para chegar, não fui atleta olímpica, fui atleta só nacional. Então, não cheguei a esse aí, nível de alto rendimento, não. Mas, assim, a gente treina durante 4 anos para chegar num torneio, para chegar num campeonato, com o melhor da sua performance. E você chega para vencer, você chega para subir no pódio. Você não chega para perder. Então, na postura ainda bélica, existe a expectativa do vencedor, porque se você vence, tem um perdedor, tem alguém que perde, tem alguém que vai chorar pelos cantos, a frustração de não ter subido no pódio. Então, a postura ainda é bélica.
ela ainda está dentro do processo mais antigo da própria consciência, anacrônico da própria consciência. E nisso, a gente nota que, assim, há uma falta de racionalidade mais fraterna do próprio desportista. Porque, assim, quando ele quer, assim, a gente brinca até na faculdade, a gente tem alguns desportistas, alguns profissionais, alguns alunos, né, que eles dizem, né, que, assim, o importante é competir, desde que eu não perca. Então, olha a postura, olha o hábito. É um baita mau hábito. Entende? E para isso ser reeducado, você tem que ver que quando o outro venceu é porque houve menos falhas, ele conseguiu acertar mais e que vença o melhor, realmente que vença o melhor. Mas para o desportista pensar assim, ele precisa de bastante exercício, de bastante trabalho. Aí a gente tem mais aqui, né, Nilda? Você pediu para falar todos. Mais 3. Aqui, ó, a expectativa do militarismo. Pois não, professor, você quer colocar? Não, por que não? Não, tem mais aqui para você, vai, acaba aí. Aqui, com relação então tem que aproveitar. ao processo do militarismo. O militarismo. Por exemplo, olha, eu não tenho dúvidas, tá? Que, assim, no meu processo de passado, eu tenho algum vínculo com o processo da religião, eu tenho algum vínculo com o processo do militarismo. Tanto é que nessa vida, ainda muito recente, eu fiz educação física e eu passei 20 anos dentro do esporte de alto rendimento, que é a ginástica artística. Então, o militarismo, ele está aí também. Por um lado, ele oferece toda a disciplina e a organização de uma boa conduta mediante uma tarefa que você quer executar. Mas, nesse processo também há que vença o melhor, né? Desde que eu não perca a batalha. Então, aqui, essa questão do militarismo, a gente observa, né, que também há uma postura anacrônica. Hoje, o mundo, o planeta, deveria ser sem fronteiras. Ele deveria ter os cuidados, sim, das Forças Armadas, de modo geral, né, mas, assim, sem a necessidade do armamento, né, sem a necessidade de ter que batalhar para defender o seu. Né? Deveria ser assim. A gente está longe disso porque a gente tem muitas pessoas com mais variados níveis evolutivos no planeta. Né? A gente tem muita gente meio doida, ainda bem desequilibrada. Então, ainda, infelizmente, é necessário, né, nas fronteiras, termos aí o próprio militarismo e as Forças Armadas trabalhando para proteger e defender o seu cidadão. É uma pena que isso exista em século XXI, mas ainda ela é necessária. Né? Aí a gente tem aqui a expectativa e recompensa da assistência taconista. No processo religioso, a gente não faz atares, como a gente aprende e entende ela de forma profunda na conscienciologia. A gente oferece o arrimo, oferece o amparo, oferece o apoio, mas de maneira ainda a consolar o outro, de maneira a ter, né, uma certa condição de dar e oferecer o arrimo. Não que a gente não precise, eu considero que em muitos momentos, dependendo do nível evolutivo da pessoa, ela ainda precise de uma certa consolação. Ainda mais se ela está bem dilacerada afetivamente. Uma perda afetiva você não pode normalmente chegar, né? Quer dizer, você até pode, dependendo do nível evolutivo na qual esteja o outro. Eu nunca generalizo, cada caso é um caso e precisa ser observado, né, essas individualidades. Mas se a pessoa, por exemplo, está passando fome, se a pessoa está dilacerada afetivamente, um rompimento afetivo mais sério, ela precisa de arrimo, que não necessariamente, muitas vezes, é atares. Ela precisa de ser preparada para atares. No caso, a expectativa, nesse caso, né, da assistência taconista, é as pessoas acharem. Aqui, eu sempre, quando eu coloquei essa parte, eu fiz assim, eu busquei refletir de forma muito séria. Eu li um livro aqui até que a Neida me passou, do irmão Jacó, né, que ele tem um livro e uma experiência que ele passou no livro chamado Voltei. É que a pessoa ela trabalhou tanto intrafisicamente, ela era assistencial, ele assim, realmente tinha ali um trabalho bem bacana, né, e ele oferecia assistência de forma bem positiva. Só que quando ele chegou no extrafísico, a Concierge, num dado momento, numa assistência que ele foi fazer, ele falou assim, você não tem autoridade moral para você estar fazendo isso. Como é que você quer que eu siga a sua informação? Então aqui eu fico sempre pensando, a autoridade moral para você ter, e essa representatividade multidimensional, ser reverberada com realmente força presencial, e ela seja assim realmente fidedigna ao processo da fraternidade e da assistência em um nível onde a conscienciologia propõe, a gente precisa de que as nossas atitudes intrafísicas, ela seja
realmente pensada, refletida, organizada, que a gente não tenha interesses secundários no momento que a gente dá um passo adiante ou no momento que a gente executa qualquer tipo de tarefa. Para que quando esse trabalho, ou quando a gente passar, sei lá, na parapsicoteca, vamos supor, que a gente tem aquela visão panorâmica onde é colocado as coisas que a gente fez e as coisas que a gente deixou de fazer, as oportunidades que foram bem trabalhadas e as oportunidades que a gente perdeu, que a gente deixou de trabalhar. Para que ali a nossa consciência esteja assim, realmente tranquila, realmente harmonizada e assim, sinceramente, sabendo assim, eu fiz o meu melhor. E nesse livro do irmão Jacó, ele ficou bastante interessante porque assim, ele não tinha tanta autoridade moral, ele trabalhou bastante, mas algumas atitudes e alguns hábitos dele, ele não era fidedigno ao que ele ensinava. Então, tinha uma dissonância entre o pensamento, o sentimento e o comportamento, a execução, algumas atitudes que eram mais individuais, que eram mais próprias dele. Então, assim, para ganhar essa representatividade multidimensional, todas as atitudes, seja no supermercado, na farmácia, com o marido, com a esposa, com os filhos, no trabalho, em qualquer circunstância, ela precisa seguir o nosso código pessoal de cosmoética. Ela precisa estar íntegro com isso. E se a gente errar, errou por ignorância. Não errou porque, assim, quis, de alguma forma, sobrepairar a situação ou pensar em um interessezinho secundário. Eu penso assim nessa questão. Tá bem? Esse irmão Jacó era o Frederico Figner, que era um homem que tinha uma grande loja de artigos, inclusive musicais, instrumentos, tudo isso de origem alemã. E todo mundo gostava dele. E ele fez muita assistência no Rio de Janeiro. Mesmo assim, quando ele dessomou, o passado dele era muito pesado. Por isso que ele colocou o nome, porque tinha muito parente dele na ocasião. Frederico Figner, mas ele era chamado de Fred Figner. Tem nos anúncios, vocês olharem, em revistas antigas lá, no Holociclo, vocês vão ver que tem a opção de anúncio com Fred Figner. É esse que é o irmão Jacó. Sabe? Da década da Belle Époque, na época lá no Rio de Janeiro. Agora, ó, aqui para você, a verbetógrafa. Poderia mencionar exemplo de recompensa caso haja, em que a consciência nem sequer esperava, mas advieram de ações do bem e que lhe enriqueceram na ficha dela? O senhor pode repetir a primeira parte, professor, para a gente ver? Poderia mencionar exemplos de recompensa, caso haja essas recompensas, em que a consciência nem sequer esperava, mas que advieram de ações do bem que lhe enriqueceram a ficha? Como que a gente pode observar isso? É a questão da intencionalidade, da integridade, da fidedignidade com o código pessoal de cosmoética. Porque quando a pessoa, assim, ela não estava esperando, ela nem tampouco planejou, ela nem tampouco organizou aquela situação, mas a atitude dela, o comportamento dela, os procedimentos dela são limpos, são lineares. E muitas vezes ela pode ter aquilo que a gente chama, tem até um verbete que chama bambúrrio. Ela pode adquirir uma condição de bambúrrio, uma recompensa, um contexto de ou finanças ou até condições materiais, que aquilo vai organizar e ajudar a organizar melhor a vida dela. Então, às vezes a pessoa, é o fato dela estar bem intencionada. Ela não planejou, ela não organizou. Mas as atitudes delas são, assim, pensando no bem-estar, são lineares, são comportamentos saudáveis. E isso pode acontecer e enriquecer, sim, a ficha da pessoa. Poderia comentar na Parafatologia, página 2, segunda linha, o contato com as centrais extrafísicas. Qual seria mais importante na sua concepção? Como fazer o rapport? Poderia falar também do egoísmo evolutivo, de fazer assistência, TENEP, SOFIEX, autopesquisa e esperar a recompensa do completismo? Há algo de espúrio nesta recompensa? Bom, aqui, vamos começar pela questão das centrais extrafísicas. Eu penso que a central extrafísica que mais nos impulsiona a um entendimento maior a respeito da TARES e a respeito das informações da própria reeducação, a central extrafísica da verdade. É ela que ajuda a gente a organizar o processo mental somático.
É óbvio que a Central Extrafísica da Fraternidade e das Energias vão ajudar e vão ajudar nessa reorganização de todo o processo das verdades relativas de ponta que uma pessoa consegue adquirir nos comportamentos, nos hábitos dela. Eu considero também que a questão, por exemplo, da TENEPS. Quando a gente procura fazer um trabalho assistencial, seja ele qual for, uma aula trabalhada, né, num CIP, num curso de integrado de projeciologia, ou numa assistenciologia, seja lá na IC que a pessoa estiver trabalhando, que ela estiver participando, ali o exercício não é assim, eu vou ter uma boa performance, eu quero ter uma boa performance. Claro que existe a necessidade, e a gente precisa também de pensar em ter uma boa performance. Mas o interesse ali não é o foco, ele não é interno, o foco é externo. O foco ali é pensando no bem-estar da pessoa, é pensando no bem-estar alheio, é na assistência que vai ser realizada mediante a experiência adquirida, o estudo que você propõe, aquilo que você consegue ter de conteúdo, os exemplos vivenciados e realmente experimentados e bem interpretados pela gente, é que vai fazer com que exista ali um bom trabalho assistencial. Eu fico pensando, né? Eu estou fazendo 10 anos de TENEPS já. Então, assim, eu penso sinceramente nisso, pessoal, será que nesses 10 anos eu realmente entrei na minha TENEPS com total predisposição e bastante energia para qualificar o trabalho que eu estou fazendo? Eu penso nisso. E justamente para que no suprassumo desses 10 anos não fique só apenas 3 anos bem trabalhados, cada vez que eu entro na TENEPS, eu procuro trabalhar com energias em pé, antes de me sentar. E a proposta, assim, eu procuro, né? É óbvio que falta muito ainda, a gente está engatinhando nesse processo das vivências multidimensionais. Mas, assim, sinceramente, me colocar no melhor da minha predisposição. Eu vejo que, assim, existe um gap, existe uma falha, até da própria percepção. A gente não entende tudo o que acontece no trabalho que a gente faz, mas a gente sabe que está existindo um trabalho bacana e que os amparadores estão contando com a gente. Existem sinais, existem situações que mostram isso para a gente. Mas nem todo dia é assim. Então, quando a gente entra para fazer um trabalho de TENEPS, a gente, óbvio que você já está doando, você já está trabalhando, a intencionalidade está bacana, mas a gente precisa qualificar os procedimentos comportamentais no momento que a gente está ali. Comportamentais e pensênicos. Né, que os atributos mentais somáticos favoreçam a qualificação do trabalho ali, que vão ser realizados pelos amparadores através da gente. Se isso vai ou não ter um resultado satisfatório, vai depender muito da nossa intenção, da qualidade dessa intenção. Mesmo que a sua performance não seja a mesma durante todos os dias, durante todos esses 10 anos. Então, assim, óbvio que a gente oscila em vários momentos da nossa vida. Tem várias ocorrências, várias situações que vão acontecendo e que a gente também precisa observar, né? E que estão fazendo parte do nosso cotidiano. Mas se isso vai oferecer para a gente uma recompensa no futuro, não é isso que vale a pena a gente pensar. O que vale a pena pensar é planificar, organizar, estar bem intencionado e a ação, a atitude, o bom hábito pensênico, ser sincero em ser uma mini peça do maxifraternismo de maneira bem cosmoética. Em Antonimonologia, página 1, poderia exemplificar o binômio desinteresse-recompensa? Sim. O desinteresse, recompensa, a gente pode pensar no seguinte, ó. Desinteresse é quando a pessoa ela não está buscando situações de ganhos secundários. Quando a gente fala de desinteresse, é sem interesse secundário, é sem ganhos secundários. É você fazer de maneira desinteressada, mas planejada, organizada, discernida, para você realmente buscar, né, que o resultado seja satisfatório. E não que a gente tenha assim, expectativa de que o resultado vai ser satisfatório, mas sim é saber de maneira clara e objetiva que um bom plano de ação discernido, organizado, ele vai levar a um bom resultado. E isso é mental somático. Isso não é na questão do psicossoma, não fica na questão do psicossoma de cada um. Isso aí, se a gente pensa, organiza, planeja e calcula de maneira, né, como o professor sempre diz, frieza, calculista, cosmoética. Vai existir um resultado. E esse resultado, ele está ali diante do seu esforço, diante do mérito da situação, diante da persistência, da dedicação e da disciplina. O senhor disse em tertúlia passada que a posição de lótus é melhor para o trabalho energético. Como faria o estado vibracional nessa posição
mobilizar as energias do corono chakra até o sexo chakra. Escuta, vamos entender bem. Eu disse que a posição de lótus ela é boa em certas disjunções de exteriorização de energia. Por exemplo, num grupo volitativo, você vai volitar e ajudar certos lugares, certas pessoas. Às vezes a posição de lótus mantém você mais equilibrado dentro do processo, é isso. Agora, o mais, sob posição, você pode plantar bananeira e ajudar os outros, depende do que quer que precisa, isso tudo é secundário. O problema é fazer a exteriorização de energia adequada. É comum ver hoje em dia pais oferecendo recompensa aos filhos pequenos para que esses realizem tarefas e obrigações das próprias crianças, até para estudarem. Isso gera expectativas na criança de só realizar coisas para obter recompensa. Saberia dizer o que isso gera na cabeça dessa criança quando adulta? Por que os pais usam esse comportamento? A gente tem até um verbete chamado Vício da Formação Cultural, que vale a pena essa pessoa ler. A gente nota que, assim, muitas vezes, na educação que os pais oferecem para os filhos, eu não generalizo de novo, tá, pessoal? Eu vejo que tem alguns pais que organizam bem a educação dos seus filhos. Mas, na sua grande maioria, eles acabam barganhando, fazendo aquilo que a gente chama de negócio com o filho, para que ele passe de ano. Isso, exime, tira a responsabilidade da criança da organização do estudo dela. Ela fala assim, filho, se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta, você vai ganhar a bicicleta. Isso gera um tipo de comportamento e mau hábito na criança, que tudo que ela fizer dali para frente, ela vai precisar de ter uma recompensa, senão ela não faz. Isso, olha, o mundo hoje, a sociedade, ela é bem competitiva. Ela precisa de pessoas fortes. Ela precisa de pessoas líderes ainda mais cosmoéticos, que têm uma linearidade nas suas posturas e nas suas maneiras de pensar. Então a gente vê que um mau hábito vai gerando uma bola de neve e as futuras gerações, hoje com a liberdade que se dá para a educação, a gente vê que muitos pais são muito despreparados, não planeja, não organiza a questão da sua prole, né? Eu quero ter filhos. Por que eu quero ter filhos? Quantos filhos eu quero ter? A mulher não faz um pré-nupcial adequado para que ela organize o corpo dela antes dela receber aquela consciência. A gente nota que existem muitas falhas devido à falta de informação. O filho acontece e a pessoa coloca essa criança no mundo sem organizar a evolução dessa criança. Então, quando alguns pais eles pensam o que eu realmente quero para o meu filho, a ideia é que ele tenha ali hábitos de conversar, de se comunicar e de delegar responsabilidades para as crianças. A gente nota, assim, em processos escolares, hoje a gente vê até no Fantástico, vários casos de escolas onde as crianças, os adolescentes estão agredindo professores, agredindo de maneira muito desrespeitosa, direções escolares, e eles chegam de maneira, assim, muito perturbada, justamente porque houveram procedimentos de falta de respeito dentro da sua própria casa. O pai e a mãe não conseguiram dar limites para a criança, e barganhou a educação dela, criando maus hábitos na estrutura holopensênica daquela criança de maneira crassa. E isso é uma bola de neve. As futuras gerações elas acabam também agindo com esses mesmos comportamentos, o que é uma pena. O que a gente pode fazer para se libertar disso? De novo, é o contexto educacional. Eu considero que, assim, mais do que Bolsa Família, deveria ser colocado escolas em todas as regiões que fossem mais pobres, porque é a educação, e não é só a educação da criança, é a educação dos pais, das famílias também, que vai gerar oportunidades de reciclagem intraconsciencial. Olha, não precisa falar de reciclagem intraconsciencial. O simples procedimento de fazer com que ela tenha situações comportamentais adequadas, isso vai gerar nela atitudes e posturas que vão ser mais responsáveis. Ela vai se responsabilizar perante a sociedade. Ela não vai barganhar. Ela vai saber que a atitude competente, organizada, bem planejada, vai ter ali situação de resultado que não é só para ela. As pessoas que estiverem ao redor dela vai ter consequências saudáveis mediante essa responsabilidade. Mas olha, eu queria fazer uma observação com a presença sua e do Luiz, que está aqui, que vocês trabalharam demais na psicomotricidade. Agora, eu queria só lembrar que a gente tem 2 bustos aqui. Os bustos significam justamente a eliminação da psicomotricidade. Vocês já pensaram nisso? Você e ele.
Quer dizer, vocês caminharam para a eliminação da psicomotricidade através do mental soma, que é o que acontece em busto. A hora que coloca só o busto da pessoa, as terminais acabaram. Não tem braço, não tem perna, não tem nada. É só o mental soma, é só intelecto, é só discernimento. Vocês estão entendendo? Então, vocês agora já podem ter busto, os dois, porque estão trabalhando com mental soma. Antes, por exemplo, o Pelé não tem nada, é só o pé. Ele passou o cérebro dele para o pé. Entende o que quer dizer? Falta de discernimento, não é o prioritário. Então, isso é muito importante. Agora, eu estou falando com o Luiz, pelo seguinte, Luiz, você também tem que depor nesse tribunal aqui de Nuremberg hoje, por causa da sua experiência. De quantos anos? Você sabe a história do Luiz, né? Comigo, né? Quando ele chegou, ele nunca tinha lido um livro inteiro. O primeiro livro que ele leu foi Projeciologia. Agora, hoje, ele está escrevendo, vai publicar um livro sobre um processo seríssimo, que é o paradoxo. Veja bem o nível. Como é que nós chegamos nisso? Agora, você é a mesma coisa. Você hoje é uma grande professora didática dentro do processo. Vocês viram como é que ela é didática para expor o pensamento, tudo certinho, tudo bonitinho, vocabulário de alto nível. É uma fera. Você precisa de fazer, no mínimo, 51 verbetes. Não é 50, é 51. Tem que acrescentar mais um para ela. É o jeito. Pensem nisso. Mas os bustos, pensem bem. Quem tem busto aqui, não tem perna, não tem braço, não tem psicomotricidade, não há músculo. O processo é a cabeça. E, professor, interessante o que o senhor está falando, porque assim, a experiência de autossuperação, ela realmente é bastante gratificante e assim, bacana a gente prestar atenção, porque assim, quando eu dou aula desde os meus 13 anos de idade. Você dá aula de frente para a plateia, de frente para o seu público. Eu me movimento muito para dar aula. Assim, além da psicomotricidade, tem também os italianismos. Esse então, movimento assim, eu estou sentada, segurando o ajuda. microfone. É um tremendo Mas exercício. isso ajuda, você sabe que a movimentação ajuda por causa do processo de energia. Aumenta as defesas do professor. Eu já fiz isso, já mostrei isso em muitas aulas, andando na frente do povo, para eles verem o processo da movimentação da energia. Isso é importante. Entende? Eu aqui, por exemplo, não ando, porque o negócio é quem está na carteira dos réus aqui sou eu, né? Então o réu tem que ficar quieto, é igual você, ele tem que ficar quieto. Não pode estar saindo. Aqui eu sou mais réu do que qualquer outra coisa. As balas todas vêm na minha direção, é de propósito, já foi feito assim. E é de cima para baixo, é mais fácil de acertar o alvo, você sabe. Eliana, mas olha, quem é que está com... você Eliana, pode falar. Olá. Sim. Teu verbete está muito bom. Na Obrigada. página 2, eu gostaria de que você me explicasse, na penúltima linha, a ausência da sinalética energética e parapsíquica pessoal. Eu penso que a não existência. Então, eu proponho a ignorância ou não reconhecimento. Você poderia contribuir me explicando quando e por que você colocou a ausência? Aí, Luci, eu pensei no seguinte, quando a gente está trabalhando com a assistência, nem sempre a gente já começa em alto nível, a gente já começa tendo as percepções das sinaléticas parapsíquicas pessoais. Né? A gente começa de forma a aprender a lidar com as energias, a gente vai, né, ganhando estofo, ganhando experiência, ganhando vivências e fazendo com que a gente assim, adquira conhecimento através da experiência que a gente tem. Quando a gente não tem e não trabalha e assim, não busca desenvolver o entendimento quanto às sinaléticas parapsíquicas, a gente gera um tipo de expectativa. Será que aconteceu? Será que houve? Será que eu fiz direito? Será que é isso mesmo? E a gente cria uma série de elucubrações mediante ao fato, ou a percepção obtida com relação ao contexto multidimensional.
Então, eu vejo que assim, o desenvolvimento da sinalética parapsíquica pessoal é de fundamental importância para o nosso trabalho. Com certeza. E assim, a gente aprender a lidar com essa questão de maneira organizada. E eu vejo que também, Luci, existe um passo a passo para isso. Sim. Né? Para a gente ir assumindo essa questão. No começo a gente não percebe. Depois você começa a perceber o mínimo de situação de repercussão energética advinda da experiência que você está tendo. Depois você começa a assumir essa questão. Aí a gente vai, assim, entendendo a situação e interpretando a situação, ou procurando mental somatizar, para interpretar adequadamente aquela questão em si. E isso faz com que a gente tenha maior confiança, maior segurança na fidedignidade da percepção que a gente está ali buscando ter sobre a experiência vivenciada. Respondi isso? Você respondeu realmente como é o processo. Agora, eu não entendo quando você coloca a ausência. Isso, porque ausência... ela existe. Ela só não foi reconhecida. Tá. Então, concorda? Assim, sim. Há controvérsias. A Tânia quer falar. A ausência da sinalética energética parapsíquica pessoal. Nem todos nós, assim... pessoal, a gente pode colocar a ausência da decodificação, pode ser. A gente pode observar, Lucia, a gente vai pensar, tá? Mas eu acho ainda que ele está certo. A ausência da sinalética energética parapsíquica pessoal. Isso pode gerar, de fato, algum tipo de expectativa. Assim, por exemplo, vamos supor que eu não esteja trabalhando com a adequação dos processos parapsíquicos. Isso pode gerar em mim uma certa expectativa para saber se eu estou ou não atuando de maneira adequada. Então, a ausência, né, ela pode gerar expectativa na pessoa. O ideal é que ela desenvolva. Eu não sei se ficou claro, mas a gente pode repensar na sua proposta, tá? Luci, eu não entendi o que você quis colocar. Peraí. Por que eu, de repente, resolvi entrar no processo de TENEPS? Quando eu entendi que trabalhar com energia vai favorecer diversas situações, inclusive o cosmos. Muito bem. Eu tenho uma expectativa, sim, quando eu pratico a TENEPS, com certeza, sem esperar um retorno de momento pequeno, mas lá na frente, essa expectativa e essa, entre aspas, recompensa, para mim, ela tem a ver. Tá, Luci, eu penso o seguinte, eu penso que nessa questão da expectativa, o tema, você está vendo que ele é nosográfico, né? Sim. O simples fato de gerar expectativa, isso já está dizendo, eu sou um pouco ansioso. Eu estou fazendo o trabalho, mas eu estou esperando alguma coisa em troca. O fato de você esperar um resultado, lembra que eu coloquei lá no início? Não é errado, não é ruim, não é anticosmoético a gente esperar um resultado mediante uma ação e mediante uma ação que a gente tem. Desde que a gente siga o nosso código pessoal de cosmoética e que a qualificação da intenção esteja ali, sobrepairando as atitudes e os comportamentos. Não é errado. É até positivo. A gente vai ter um resultado com isso, sim. Agora, o que é bacana é a gente observar assim, isso não é nem aqui no intrafísico. Aqui no intrafísico você está fazendo a TENEPS de maneira anônima. Sim. Então nem precisa ter expectativa quanto à questão da TENEPS em si. O que é bacana nesse processo é a gente... diante da postura de representatividade multidimensional, você ter autoridade moral em qualquer circunstância, em qualquer dimensão na qual você esteja ali se expressando. Então, assim, dentro dos processos conscienciais, quanto melhor e maior a qualificação da intencionalidade, menos ansiedade a gente vai ter, porque é planejado. Eu vejo assim, o que é planejado, o que é calculado,
a ação pretendida, né? E você colocar a sua força, a sua persistência, a sua disciplina, organizado de maneira mental somatizada, Isso. a ideia é que vai haver sim um resultado. E esse resultado ele vai ser satisfatório. Sim. Agora ele difere do que eu estou colocando aqui, ó, do binômio expectativa-recompensa, que é a questão da desorganização mental somática. Né? Ele difere, porque assim, aqui, nesse procedimento, a gente está colocando a ansiedade da pessoa, a gente está colocando os ganhos secundários, a intenção secundária. Existe um outro aspecto aí, que é a cronêmica, a cronologia, o tempo. É isso aí. Quando uma expectativa, ela é lá no futuro, isso é reticência, deixa de ser. É verdade. Então isso é bobagem. A expectativa é do momento, eu quero saber o que vai ter aqui. Paguei, quero ver o negócio de volta, em cima do lance. É o aqui e agora. Essa que é a expectativa brava. Agora, essa outra da expectativa de futuro, que se perdeu de vista. Mental somática. Isso perdeu a razão de ser. Já não tem tanta força. Entende? Seja pró ou contra, não vale nada. Entendeu como é que é? O que a pessoa tem que observar quando está com dificuldade para encontrar dupla? O caso não é de muita exigência com o outro. É que não aparece ninguém mesmo. O problema todo é o seguinte: primeiro, você tem que fazer o social, né? E aonde tem gente? No caso aqui, é uma moça. Então você tem que ir nos lugares aonde tem solteiros. Não é isso? Na minha terra, o processo é esse. Você sabe que na minha terra, quando eu era rapaz, tinha o footing, tipo americano, norte-americano. Então, no jardim principal, havia um passeio aonde as mulheres vinham daqui para cá, no sentido horário do relógio, e os homens no sentido contra-horário. Então, todo mundo se via. Ali se formavam os casais. Entrava para dentro do jardim, que era cheio de banco, com flores em torno, etc., para fazer um spot, um local idílico. Era assim que se formavam os casais. Agora, eu chegava lá, às vezes, de paletó e gravata, e ficava vendo o ambiente, segurando assim o paletó. Só para me ver como é que era. E assim tinha uma série de rapazes, sabe? Tudo olhando o que acontecia. Agora, as moças, às vezes, andavam 2, 3 juntas. Entende? Com a situação toda. Agora, veja, isso é que é o footing clássico. Hoje não existe isso mais. Porque existe footing por todo lado. A coisa mais séria que tem quase sempre numa festa é no shopping center, cinema, teatro, alguma coisa nesse sentido. Como a nossa amiga daqui, de Foz do Iguaçu, eu acho que você deve seguir os eventos que tem por aí, né? Tem uma série deles nesse sentido. E frequentar esses locais aonde o povo vai poder ver você. Porque se o rapaz não vê você, está difícil, né? Geralmente eles não têm bola de cristal, eles são ruins de roda. Professor, aí eu tenho uma colocação também. Nessa questão de afetividade, de duplismo, a gente tem que ver assim, até que ponto a gente está realmente predisposto em assistir o parceiro evolutivo. Até que ponto a gente realmente quer entender, compreender o outro e dialogar com o outro, seja lá a condição que ele for, né? E que ele tenha. Se a pessoa está sinceramente querendo duplismo evolutivo, ela precisa fazer algumas mudanças nas idealizações que a gente tem a respeito do parceiro. A gente acha que o parceiro ideal vai chegar, que a pessoa ideal era aquela, não era essa. E às vezes aquela que vai chegar e que vai nos ajudar em mudanças de hábitos, de posturas pensênicas, de estruturação, reestruturação holopensênica pessoal, não é nem sempre aquela pessoa que a gente imaginou, que a gente idealizou. Então, se abrir realmente para ver assim, eu estou realmente afim, eu quero realmente assistir alguém, quero realmente trocar ideias com uma pessoa, eu quero ajudar essa pessoa a crescer, eu acho que isso é uma postura bacana da gente trabalhar também. Agora, o problema também é melhorar a parapsicosfera da pessoa. Eu vou colocar o nome dela no meu trabalho. Ela aí. Ela é simpática até no nome dela, eu não entendo isso. O que é que está se passando? O nome dela também é bonito, tudo grande. Vamos ver, né, o que é, se surte algum efeito.
Agora, vocês sabem, numa condição, se ela for de mais idade, o ideal é praticar a TENEPS. A hora que começa, muda as energias todas, o destino da pessoa muda junto. Aí quase sempre aparece. Não só aparece os assistidos, como aquele especial, o sapo para ser assistido e se transformar em príncipe. É expectativa e recompensa, muito mais séria aí, né? Aí funciona. Às vezes dá certo. Eliana, aqui no Acre, Cristiane. Dentro do que foi falado, né, você respondeu várias vezes, você citou a questão do ganho secundário, né? Você poderia diferenciar o ganho secundário do calculismo cosmoético? No ganho secundário, a pessoa ela já entra numa postura mal intencionada. Ela não está pensando em ajudar o outro, ela está pensando em saciar apenas os seus desejos. Assim, unicamente atender o seu ego. Né? E o calculismo, a frieza calculista cosmoética, é aquela postura onde a pessoa ela se coloca num tipo de posicionamento, de visão de conjunto a respeito do outro, que dá para ele o real lugar que ele precisa ficar diante da situação do momento. E isso é cosmoético, isso não é ruim. Então, por exemplo, eu trabalho com muitos alunos, com muitos acadêmicos, e a gente nota direitinho aquele que está carente e aquele que vem para tirar alguma dúvida real. Aquele que vem, assim, geralmente para poder fazer algum pedido, ou nota, professora, coisa do gênero, né? Então, a gente nota direitinho aquela pessoa que está carente, o que ela precisa, e você consegue ajudar, e você sabe que ela está ali bem, e que ela só está precisando de um reforço. De ser atendida, que se você der aquela atenção mínima para ela, ela vai sair dali contente, assistida e segura de que ela pode conseguir um bom resultado da prova dela. Agora você nota direitinho também aquela pessoa que ela vem cheia de interesses secundários. Acadêmicos, normalmente, eles têm isso, né? Ele vem querendo a nota, ele vem querendo o negocinho, né? Que a gente diz aqui, mal intencionado, ele quer, de alguma maneira, tirar a nota dele para poder passar de ano, sem fazer muito esforço. Nesse momento, a postura de frieza calculista cosmoética é botar o aluno no lugar dele, mas para assisti-lo, para que ele entenda que essa história de barganha não faz parte do processo educacional, não deve fazer parte do processo educacional. Ele deve se responsabilizar pelas atitudes dele de maneira cosmoética, ou pelo menos que seja de maneira ética. Tá bem? Ok, obrigada. Então vamos trabalhar agora. Pessoal, por favor, então, a gente pede que vocês desliguem os celulares. E, por favor, também não teclarem os computadores na hora da mega euforização. Obrigada.
foi? Como é que você está? Eu estou ótima. Eu estou ótima. No início, eu senti, assim, uma energia muito forte, chegando, assim, inclusive até parecia, eu sentia o som da energia, né, super forte, parece, assim, que envolveu todos nós aqui, que era como se fosse um turbilhão de energia, assim, né, mexendo em todos o meu holochakra. Depois, parece que foi serenando, eu fui serenando, e daí parecia que tinha duas portas abertas, né, eu senti maragem, parecia que tinha corrente de energia, lógico, né, que passava aqui também, e foi gelando todos os pés, e senti daí muita tranquilidade. E depois voltou novamente esse turbilhão de energia, assim, que era muita energia mesmo, que eu comecei a sentir. Senti muito meu corono, meu fronto e o umbilico chakra também. Você Muito, está muito. sentindo bem agora? Estou ótima. Como é que foi você? Quando eu sentei ali, já eu comecei a sentir uma pressão no corono bem intensa e também senti uma pressão no cardio. E depois, quando eu sentei aqui, foi como se eu estivesse num redemoinho. Começou a energia assim e foi... O campo, às vezes, dá essa sensação. Foi aumentando, eu tive bastante descoincidência, tive alguma clarividência, mas a energia muito forte, depois gelou muito, e eu tinha a impressão que eu estava no meio de um ciclone, assim. Foi muito intenso. Até uma hora eu abri os olhos, porque eu achei que eu ia me projetar, qualquer coisa assim. Daí eu pensei, não é o momento, fica aqui. Segurei, porque eu senti uma expansão... Está sentindo bem agora? Sim, Tá bem. a expansão foi muito grande, muita energia. E o nosso, como é que está você? Como é que foi lá? O que você sentiu da sua? Eu não estou tão sensível assim não, mas senti tranquilidade. Vocês julgaram o homem no fogo, né? De propósito. Isso é a sua irmã lá, isso é coisa da Cris. Ela faz isso com todo mundo. Não, senti tranquilidade. Mas está sentindo monte de bem? paz. Tem, né? Uhum. Não afetou você negativamente em nada, né? Vindo aí, né? Não. Tá bem, né? A aura dele é boa, tranquilão, está lá firme. Né? Muito bem, vocês trabalharam bem, foi bom. Tá? Você comandou bem o campo com as suas energias. Você participou muito com as suas energias. Isso é boa.
Como é que foi lá, Câncer? Eu senti como eles falaram mesmo, um campo de energia, né? Bastante forte. É. Parecia que a minha visão parecia que estava sendo bem aberta, assim, estava abrindo a minha visão assim, meus olhos não paravam de mexer de todo esse processo. De Qualquer coisa o chefe aí pode te explicar tudo, porque sabe tudo. Vai te dar mais indicações. Agora, você é bem aberto, você é positivo, tem muita energia. Falta é traquejo, falta experiência. Pela parapsicosfera dele a gente vê. Sabe como é que é? Então, isso é importante, você pensar. Que a cabeça ia explodir. Né? De tanta movimentação que estava tendo. E como é que foi aí, Loimara? Eu senti o campo um padrão mais mental somático. Me chamou a atenção que é uma supressão da emocionalidade desde o início e senti mexer na cabeça. E eu não percebi, boa parte do tempo, assim, processo de energia. Eu estranhei, até curioso. Não sei se tinha alguma coisa a ver com encapsulamento. Trabalhar com você mais aí. Sim, foi. Então não tem um encapsulamento parasanitário, nada disso. Não é isso? Foi o processo disso. O que eu senti. Então, no final é que eu senti daí a questão energética, mas foi muito mexido na cabeça. Agora, essa semana é bom isso acontecer com você por causa daquelas aquelas outras ideias bobas, né? Do povo. Não é isso? Certo. Isso é bom. E agora, como é que está o nosso professor aqui? Professor, assim, a energia, para mim, assim, foi sutil. Eu senti como se tivesse uma presença aqui desse lado. Tinha uma diferença de temperatura, inclusive. E eu tentei ficar totalmente ausente de expectativas, né, da passividade total, até bem sincrônico com o verbete. E vieram algumas ideias, inclusive algumas coisas que nós estamos tratando na dinâmica que vai ser hoje à tarde lá do Para-Direito com a Cristina. Que tem a ver Você vai aproveitar. Com certeza. É muita sincronicidade. Quer dizer que valeu. Uhum. Agora, cuida do meu chefe aí. Ele está bem. A gente está Se cuidando. desenvolver essas energias, vai longe. Ele é bom. Uhum. Tá bom, professor. Obrigado. Todo mundo está sentindo bem, né? Vocês estão sentindo bem. Então tá bom. Obrigado. Gente, vocês têm aí a Eliana. Eliane, aqui em cima no A. Sim, Tânia. Página 2. É o primeiro efeito que você colocou na efeitologia. Você pode falar um pouco dessa má interpretação das vivências pessoais? Sim. Aqui, Tânia, efeito enganadores da má interpretação das vivências pessoais. Quando a gente vive sem uma condição de uma mental somática mais arrojada e nos falta conteúdo de dados mesmo para a gente poder observar os fatos ocorridos, e a interpretação parapsíquica dos fenômenos, elas ficam tacanhas, falta dado. E isso leva a gente a ter uma má interpretação e confiar, às vezes, convictamente em algo que não é daquele jeito. Então, muitas vezes, o melhor, diante das experiências que a gente tem, né, e não ter, assim, efeitos enganadores, ou ser, assim, mais realista diante das ocorrências, é a gente sempre levantar hipóteses. Né? Então, assim, a gente trabalha com o fenômeno parapsíquico, até que a gente tenha uma confiança e a fidedignidade do fenômeno ela seja plausível e a gente possa realmente confiar nela, a gente precisa de ir levantando hipóteses a respeito das ocorrências, né? Para que a interpretação possa ser adequada, para que a gente possa ganhar a experiência
interpretar ela de forma adequada, ter ela como uma ferramenta de construção evolutiva e não se enganar, não se equivocar. Porque normalmente a tendência de quando a gente se equivoca é meter os pés pelas mãos. A gente sai fazendo com impulsividade determinadas tarefas porque a gente confia em determinadas inspirações que nem sempre são dos amparadores. E se a gente não levanta hipóteses, a gente não rastreia a informação de maneira linear, de maneira organizada, de maneira técnica, né, buscando cientificidade nas percepções, a gente pode perder muito tempo com isso e errar muito, se equivocar muito. Então, a ideia da conscienciologia é justamente a autoexperimentação. Quantas vezes eu escutei o professor Valdo falar, registra, anota tudo que você estiver percebendo. Porque justamente é isso que vai fazer com que a gente tenha uma assertividade maior nas interpretações. E não funcionar de forma enganadora, né? Porque às vezes a pessoa também ela pode não falar nada, interpretar um fenômeno ou um fato de maneira inadequada, ser convicta de que aquilo é real para ela, mas ela não conseguiu uma linearidade maior e aquilo, às vezes, não superou, né, o resultado que ela poderia obter se ela fosse mais técnica, mais científica. Ficou claro, Tânia? Ficou. No começo, quando você começou a dar a sua explicação, eu anotei aqui, mas eu estou achando que não bate. Você começou falando quando a pessoa tem o mental soma? Mental Foi soma. isso? Quando a pessoa usa a mental somática, né, ou melhor, ela utiliza adequadamente os veículos de manifestação, principalmente o mental soma, ela adquire atributos conscienciais que vão rastrear a interpretação de um fenômeno. Sim. Sim. Ah, tá. Muito obrigada. Não ficou claro, Tânia? Ficou claro? Se não ficou, eu tento explicar de outra forma. Sim? Oi, Eliane? Sim, pois não, Lucia. Então, por gentileza, quando você fala em termos de parapsiquismo e você coloca, algumas vezes você já colocou a fidedignidade, o parapsiquismo, ele é muito pessoal. Sim. Embora quem já está estudando, está querendo entender, aprofundar a respeito do parapsiquismo, existem elementos que são muito pessoais, né? Concordo. Até a gente chegar numa técnica, numa tecnologia, através de estudos. Eu queria saber, assim, nesse processo de autoentendimento, de estudo, como é que você coloca a fidedignidade? Em cima do quê? Luci, eu digo fidedignidade respaldada assim na interpretação que a mental somática, os atributos mentais somáticos podem nos oferecer. Quando eu falo assim, algo é real, eu levantei a hipótese várias vezes e fui acompanhando aquela condição, aquele fato. E aquele fato foi orientando, foi me mostrando a realidade daquilo que eu deveria estar seguindo. Isso, assim, eu suponho que quando, assim, eu penso dessa forma, tá? Que quando a gente entra nesse fluxo mental somático de interpretações mais adequadas, é onde a gente entra naquilo que é denominado de fluxo do cosmos. Uhum. As coisas começam a acontecer de uma maneira organizada e parece que tudo na vida da gente vai dando certo. Então, assim, a vida financeira vai dando certo, a vida profissional vai dando certo. E os fatos vão orientando e te mostrando a fidedignidade da intencionalidade qualificada e a linearidade autopensênica. O direcionamento, de na forma verdade. adequada. Tá bem. Obrigada. Eliana, eu queria Sim, fazer um comentário a respeito da comentário da Luci também, na questão da ausência da sinalética energética para a psíquica pessoal, aqui na página 2, na parafatologia, penúltima linha. Sim. A respeito da sinalética, o conceito, né, a definição de sinalética, ela envolve a questão da identificação, né, da análise, da decodificação dessa informação, da interpretação, né, e do uso da sinalética. Então, um sinal, a pessoa pode ter vários sinais, mas ela não necessariamente confia e faz uma ação assim, baseada naquele sinal. Então, por isso, eu estou de acordo quando você coloca aqui a ausência da sinalética energética parapsíquica
Porque nem sempre a pessoa que tem vários sinais, ela tem uma sinalética, ou seja, ela tem uma ação, né? Mediante aquilo que foi observado. Sinal. Então, por isso eu queria comentar que eu estou de acordo com isso daqui. Eu acho que tem lógica. Tá. Obrigada. E uma outra contribuição, não sei se você pensou se caberia em algum lugar a síndrome da ectopia afetiva. Né? Quando a pessoa coloca uma expectativa em uma recompensa, né, em uma condição, vamos dizer assim, não prioritária ou não lúcida ou não cosmoética, ela estaria colocando uma expectativa numa condição, talvez, né, que possa fazer uma analogia com a síndrome da ectopia afetiva. É verdade, Michele. Tá, a gente pode acrescentar sim. Tá? Obrigada pela contribuição. Tempo aí, mais uma aqui na letra B? Sim. Na página 3, na interaciologia, na segunda linha de cima para baixo, eu queria que você me desse assim, um esclarecimento na interação autocomplacência, negligência. Por que você se chamaria de negligência? Dentro dessa autocomplacência, negligência. Heterocomplacência, impunidade, está claro. Tá. Aqui, Solange, o que eu quis dizer com isso? O que eu penso a esse respeito? A postura de autocomplacência, ela faz parte dos hábitos permissivos que a gente tem. A gente se suporta e assim, a gente está tudo bem. Eu percebi, eu vivenciei, aconteceu o fato. Eu podia ter agido melhor, não agi melhor, né? E está tudo bem. Ela é autocomplacente com o processo dela, né? E isso, muitas vezes, é uma negligência. Porque assim, a questão mais séria que eu observo é da gente aprender a ter, até certo ponto, um tipo de autoimperdoamento a respeito dos nossos erros. Tem erros que eles são banais, eles não devem mais ocorrer, eles já podiam ter sido eliminados. E a gente permite, a gente tem essa postura de permissividade. Ah, não, tudo bem. Agora não deu, depois não deu também, no outro dia também não deu, e ela é complacente com isso. A ideia aqui é que ela não seja, que nós não sejamos complacentes com erros, que a gente já sabe que a gente não precisa mais deles. Entende? E assim, realmente rearranjar a postura íntima. Isso aqui não serve mais. O que não serve mais não adianta adorar a pílula. Né? É ideal que a gente mude a ação. E mude o hábito comportamental e o hábito de pensionização com relação àquilo. Tá bem? Eliana, assim no ar, você poderia explicar na enumerologia o último? Que ficou faltando, né? Ah, tá. Expectativa recompensa da jejunice intelectual. Esse. Eu posso falar de carteirinha aqui também, porque olha só, dentro do processo psicomotor, na minha vida inteira, eu gosto de aprender, eu gosto de entender as coisas, eu realmente gosto. Mas devido ao processo da psicomotricidade de ter vivido 25 anos dentro de ginásio de ginástica, é muito complexo você ficar assim 5 horas sentado estudando alguma coisa. Eu não digo que hoje eu não consigo. Hoje eu consigo sim. Hoje eu passo o dia inteiro, se precisar, eu passo estudando alguma coisa. Né? Então, assim, é interessante porque aqui, jejunice intelectual. Ela é assim, eu estou com... Quando você inicia a escrita de um trabalho, por exemplo, o autor novato, né, a pessoa que está escrevendo esse verbete, eu lembro que eu coloquei 4 temas para o professor Valdo escolher. Eu defini 3 deles, expectativa, recompensa, eu não defini. E foi justo o que ele escolheu para que eu pudesse desenvolver. E para mim, eu levei 1 ano para conseguir desenvolver esse tema, gente, sem brincadeira. Eu não tenho vergonha de falar, não. Tá? Então, assim, eu assumo a minha jejunice. Aí, professor, assim, para mim, isso, gente, é que nem que eu estava conversando aqui com a Solange aquela hora, foi uma questão de honra. Trabalhar com ele. E eu vim pensando, eu vim amadurecendo, eu vim organizando. Quando eu vi a primeira turma de verbetógrafos apresentando o trabalho, aquilo me deu uma força muito bacana. Entende? Porque eu vi assim, poxa, é possível, são companheiros evolutivos, as pessoas estão no mesmo patamar que eu, são colegas que estão ombro a ombro trabalhando comigo o tempo todo. Então eu vi que era possível, que eu conseguia fazer também. Né? O melhor dela falar que uma tarefa de 5 horas de mental soma é muito complexa. Não, hoje não é mais, professor. Hoje eu consigo passar o dia inteiro se for preciso. Mas, assim, realmente a gente tem como se fosse assim, uma necessidade de movimentação, nem que seja ler andando. Né? Para poder esterilizar a energia, trabalhar com energia e sossegar um pouco, né?
o Ela psicossoma nunca dentro do foi parada soma. quase andando. Entende? Nunca. O Luiz também, nunca foi parado quase andando. Entende? Eliana, ficou entendido. Obrigada. Eu quero te agradecer o teu esforço aí de um ano no verbete. Obrigada, Cris. Agora, então, vamos esperar os próximos. Né? Esse agora já tem muita inspiração e já está veterano o assunto. Vai ser fácil. Gente, então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 82 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais, 11 perguntas online, 42 votos presenciais e 7 votos online. Hoje teremos os recados da Michele e Leonardo sobre o CP3, a Milena sobre introdução a Proexis, a Juliana e a Mi sobre o Congresso de Verponologia, o Ivo sobre o Simpósio de Autoconsciencioterapia e a Melissa sobre o CIP. Boa tarde, pessoal. A gente está aqui mais uma vez para convidar todos os interessados em participar do 7º ECP3. Ainda dá tempo. Tem várias companhias aéreas com passagens promocionais. Vocês pesquisem, qualquer coisa, entrem em contato conosco. Eu gostaria de dar um aviso para aquelas pessoas que já estão inscritas no curso, que o curso ocorrerá no Rio de Janeiro, no Hotel Guanabara Palace, na rua Presidente Vargas. Não será no campus, embora os recursos desse curso sejam destinados para melhorias do campus. Tá, pessoal? Só para esclarecer que algumas pessoas tiveram dúvida. Então, o curso será no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no Hotel Guanabara Palace. Tá certo? A gente quer lembrar também que é uma oportunidade de a gente trabalhar a interassistência sem colocar em prática o binômio expectativa-recompensa. Então, é uma oportunidade de a gente estar trabalhando isso, da gente investir nas reconciliações. A gente representa um grupo, ou representa grupos evolutivos, que a gente possa representar esses grupos lá, e que a gente possa convidar essas pessoas desses grupos para participarem. Lembrando que o ECP3 é um curso que não vai ter pré-requisito, ou que ele não tem pré-requisitos. Qualquer pessoa interessada pode fazer. A gente pede também que as pessoas que confirmaram a participação no curso, lembrando que a gente está numa reta final do fechamento da turma, e não se inscreveram ainda, que façam inscrição para facilitar os trabalhos e para confirmar o comprometimento interassistencial. Informações pelo telefone 45 2102 1448 ou pelo e-mail ecp3@iipc.org.br. Obrigada. Ou pelo telefone do Rio de Janeiro, 21 3153 7574. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar aquelas pessoas que nunca fizeram nenhum curso de conscienciologia ou que querem aprofundar os conceitos de programação existencial para realizar o curso Introdução à Programação Existencial em EAD. Então, qualquer pessoa de Foz do Iguaçu, qualquer lugar do Brasil exterior, pode fazer parte dessa turma. Os objetivos desse curso é favorecer a compreensão do propósito de vida segundo a conscienciologia, apresentar conceitos básicos da programação existencial, chamada Proexis, propiciar a identificação do propósito de vida pessoal e motivar para a realização desse propósito de vida. Maiores informações, vocês podem entrar no site da Apex, www.apexinternacional.org ou aqui na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde. O meu convite é que você venha participar do 2º Congresso Internacional de Verponologia, que acontece em Foz do Iguaçu, no campus do Discernimento, nos dias 14, 15 e 16 de outubro. Hoje eu convidei a professora Juliana Remédios para estar falando para vocês sobre o trabalho que ela vai apresentar. Boa tarde. Então, um dos trabalhos que a gente vai apresentar é uma proposta do pensenograma, que seria um método para a pessoa estudar a própria pensenidade dela e conseguir, através disso, substrato para suas reciclagens.
Outro trabalho que a gente vai apresentar é sobre a síndrome do conflito de paradigmas, que é relacionada àquela consciência que tenta vivenciar o paradigma consciencial, mas não consegue, devido dificuldades de reciclagem e outras coisas que a gente vai conversar lá. Eu queria convidar vocês para irem lá debater com a gente esses assuntos, dentre outros, e ajudarem a validar essas VERPONs. Tá certo? Pessoal, eu também queria passar um recado para vocês, que quem tiver interesse de ir hoje aqui em Foz do Iguaçu, na palestra do jornalista Merval Pereira, eu tenho 2 ingressos gratuitos. Por favor, me procure agora na saída da tertúlia. Então, só relembrando que as inscrições para o Congresso de Verponologia na recepção do CEEC, telefone 45 35 25 26 52. Obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui novamente para divulgar o 5º simpósio de autoconsciencioterapia, que vai ocorrer agora no dia 11 de setembro, no domingo. O Mater Pensando em ampliação da autopercepção através da autoconsciencioterapia. O evento vai durar o dia todo, vai das 8h30 às 11h30 da manhã de domingo e depois das 15 às 18 horas de domingo. Gostaria de destacar 2 temas que nós vamos abordar lá, que é dessomatologia e autoconsciencioterapia, que vai ser apresentado pelo professor Mário Mariá, e paradireitologia e autoconsciencioterapia, que vai ser abordado pelo professor Júlio César Garcia. Repetindo, 5º simpósio de autoconsciencioterapia, dia 11 de setembro, no campus da OIC. Boa tarde, pessoal. Aviso especial para Chapecó. Dia 16 de setembro, palestra com entrada franca, às 19h30, no Sindicato Bancário, Rua Porto Alegre, 619D, no centro de Chapecó. Após o CIP, no dia 17 de setembro, às 13 horas. Maiores informações, 45, código de Foz, 2102-1448. Pessoal de Chapecó, aproveite a oportunidade. Obrigada. De autoria da professora Lilian Zolé, teremos amanhã o verbete Perfil Parapsíquico, a especialidade para Percepciologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.